Eu disse que uma hora ia chegar a hora de falar do masculino aqui, né? Então... Olá, Voleifã, tudo bom? Meu nome é Tawane e eu vim falar um resumão do que rolou na VNL masculina 2021. Olha só, isso aí já tá na história dela, né? O doutor jogou! Não, não tá nenhuma jogar, não tá rodando bola nenhuma. Eu vou botar o quê então? Não, tá ótimo, não. Mestre, eu preciso de um milagre. Renova minha vida, meu estado. Chegou ao fim a Liga das Nações masculina, no mesmo final de semana que acabou a VNL feminina, e dessa vez terminou com uma felicidade para nós brasileiros. O Brasil foi campeão, e mais do que isso, a gente viu a Polônia e o Kubiak sendo derrotados na final. For all the marbles, and he's done it! Brazil have beaten Poland by 3-1. They are the 2021 Volleyball Nations League champions. Eu vou fazer um resumão sobre como foi a participação brasileira na Liga das Nações, porque a gente não fez nenhum vídeo específico sobre, e aí eu vou contar um pouquinho do caminho até a gente derrotar a Polônia. Vem comigo! Bom, na fase de classificação, a seleção brasileira mostrou um vôlei muito consistente, mais consistente do que os adversários até, apesar de ter tido algumas derrotas. Não foi de forma invicta a conquista, mas se impôs, né? Mostrou o seu vôlei e mostrou porque é uma das favoritas à medalha de ouro em Tóquio e jogou muito bem, terminando a competição em primeiro lugar. A primeira semana foi bem tranquila para a seleção masculina, que enfrentou o Canadá e a Argentina, que são boas seleções, mas não fazem parte do primeiro escalão do voleibol mundial. E enfrentou uns Estados Unidos muito mexidos, uns Estados Unidos que não estavam completos, estavam sem Taylor Sander, estavam ainda sem o Matt Anderson. Então, foi uma semana mais tranquila. O Brasil não teve nenhuma dificuldade de ganhar dos 3 adversários e já abrir vantagem para quem estava perdendo o jogo, perdendo 7 nos outros grupos, digamos assim, porque são pequenos grupos que rolam todas as semanas, né? Já na segunda semana a gente começou revisitando traumas e revivendo clássicos, já que a gente pegou a seleção da França e o jogo contra a França nunca é fácil. Será que não? E a gente perdeu o jogo da França de 3-0. A França jogou muito bem. O Brasil teve um problema de distribuição e de virada de bola. O Patry e o Ngapé jogaram bem. Até que o Ngapé não jogou tão bem, porque ele nem conseguiu se criar tanto assim no afronte, digamos assim. Foi tudo nas costas do oposto mesmo. E o Brasil perdeu o primeiro jogo na competição. Nada que representasse um susto muito grande para o restante da semana, já que a gente enfrentou Japão e Sérvia, que são seleções... O Japão nem tanto, mas a Sérvia é uma seleção do primeiro escalão, mas com o time titular não conseguiu dar aí um volume de jogo muito grande e não conseguiu ganhar do Brasil. E o Japão, como toda a seleção asiática, defendendo, passando muito bem, mas também não foi pago para a seleção brasileira, que se impôs e conseguiu 2 vitórias contra essas 2 seleções para se manter na frente da tabela de classificação da VNL masculina. Na semana 3 foram 3 jogos, 3-0 contra a Holanda, Bulgária e a tão temida Polônia, que nessa semana nem estava tão temida assim. Foi jogar contra o Brasil com um time reserva. Por exemplo, o Kurek e o Leon não jogaram, o Kurek nem foi relacionado para a partida, mas o Semeniuk, que é o ponteiro do Zaxa, atual campeão da Europa, fez uma ótima partida, o que não foi suficiente para parar a seleção brasileira ou para apresentar riscos para a seleção brasileira, que fez um rápido 3-0 na Polônia. A Polônia era a principal concorrente, porque enquanto o Brasil ganhava de um lado, a Polônia ganhava do outro, mas no confronto direto o Brasil levou a melhor. Na quarta semana, começou a semana da gritaria. Do you care? Eu chamo de semana da gritaria porque foi a semana que a gente enfrentou a Eslovênia, que adora gritar, e o Irã também. O jogo da Eslovênia foi muito duro, foi o primeiro jogo da semana e foi muito duro para o Brasil, porque o Clement Cebul e o Tini Urnô
jogaram muita bola, pressionaram muito o Brasil, fora as provocaçõezinhas e tudo mais. E enquanto o Brasil teve a queda de rendimento de alguns atletas, principalmente do Lucarelli, mas que foi, assim, fundamental para a vitória, porque o Lucarelli foi pro saque, acabou com a seleção eslovena no saque. E gritaram e perderam, né? Mas eu gosto da seleção da Eslovênia, eles são uma seleção em ascensão no cenário mundial. Mesma semana, novo jogo, nova gritaria, dessa vez foi contra o Irã. O time do Irã tá se reformulando, tá bem mexido. Tem algumas peças que a gente conhece mais, como por exemplo o Maruf, o Ebadipur, mas não é mais a mesma seleção que a gente conhecia há algum tempo atrás, daquela rivalidade com a Polônia e tudo mais. Eles gritaram e perderam também. 3-1 pra seleção brasileira. Foi um pouco mais fácil do que contra os eslovenos, mas foi um bom jogo. Foi um jogo de um nível técnico muito legal. O jogo que completou a semana foi o jogo contra a Austrália, que é comandado por um brasileiro, mas que também não foi um jogo que impôs muita dificuldade para a seleção brasileira. Eles até fizeram uma graça ali nos primeiros sets, mas a seleção brasileira era muito superior à seleção australiana, que tem como destaque o central Mote, que joga na Alemanha, mas só. Os outros são jogadores que estão saindo do juvenil ainda, é uma seleção muito jovem que está em construção. E o Brasil não deu sopa pro azar e ganhou dessa seleção também. Na última semana, o Brasil já entrou classificado pro Final Four, mas ainda não tinha garantido o primeiro lugar, estava disputando o primeiro lugar com a seleção da Polônia. Nessa semana, o Brasil tinha jogos difíceis, porque ainda enfrentaria a Rússia. Rússia que ainda tinha a chance de classificar, mas acabou se enrolando aí dentro do grupo. E além da Rússia, a seleção enfrentou a Itália e a Alemanha. Itália e a Alemanha não deram muito trabalho para o Brasil, apesar do time jovem da Itália ter tirado um set da seleção brasileira, não deram muito trabalho. Mas a Rússia, lembra que a Rússia estava brigando por classificação? Ganhou da seleção brasileira de 3-0, jogou com o seu time titular e aí depois fez algumas modificações. A entrada do Poletaev, a entrada do Podolesny foi fundamental para eles continuarem ganhando, mas mesmo assim não foi o suficiente para a Rússia se classificar, porque ela perdeu 2 sets para a seleção italiana no jogo anterior. Então eles não conseguiram se classificar, mas assim carimbaram um pouco a faixa do Brasil, já que eles ganharam. E aí chegamos às semifinais. Com a derrota da Sérvia, passaram para as semifinais Brasil, Polônia, Eslovênia e França. O Brasil ia novamente enfrentar a França em uma fase final e tinha que se impor, tinha que dar o troco na França. E foi exatamente o que a seleção brasileira fez. Lembra que eu disse que não tinha jogo fácil contra a França? Mentira, teve sim, o jogo da semifinal. Não teve Patry, não teve Boyer, não teve Ngapé, não teve ninguém que fizesse o Brasil deixar o nível de concentração cair. Não teve ninguém que parasse o Leal, que jogou muito nessa semifinal. E não teve ninguém que rodasse bola pra cima do Brasil. O Maurício Souza também fez uma boa partida no bloqueio. E foi isso. O Brasil passou o trator por cima da França e se classificou pra final, só esperando quem sairia do confronto entre Polônia e Eslovênia, que foi mais ou menos como o confronto Brasil e França. A Polônia era um time muito superior, se impôs muito dentro de quadra. E o Tino Urnon até tentou jogar ali sozinho, porque o Clement Cebuli não chegou pra semifinal. O time já era limitado, sem o Cebuli e sem o Tomczak externo, que também não estava lá muito bem. A Eslovênia sucumbiu perante a toda poderosa Polônia, e a final da VNL era o que todo mundo previa: Brasil e Polônia. De novo, Leal contra Leon, Kurek contra o Wallace, Bruno contra o Drizga. Ia ser um jogaço de se acompanhar. Chegamos à final e o confronto que todo mundo estava esperando entre Leal e Leon não aconteceu. Isso porque o Leão estava até escalado e ainda há boatos de que ele estava dentro da quadra, mas eu acho que esqueceram de avisar pra ele o horário do jogo, porque ele não jogou nada. Ele foi anulado pela defesa e pelo bloqueio brasileiro. Inclusive tem um bloqueio do Wallace em cima dele, que é um bloqueio simples, muito lindo, muito lindo. O sabor delicioso, eu recomendo ver. Brazil seem to seeing the ball in slow motion at the moment. Oh, you gotta be kidding me! What a block! That's not just a monster block, that's every monster block in your worst nightmare of blocks, and Wallace has just done it. And here's the monster block, the dive into the angle by Wallace. E o Kurek estava carregando a seleção nas costas, já que o Kubiak também, que é outro que gosta de provocar e gritar, não apareceu pro jogo. Jogou ali umas 2 ou 3 bolinhas no primeiro set, que foi o set que a Polônia ganhou da seleção brasileira. Mas naquele set o Kubiak ainda fez das suas graças, depois não teve Kubiak certo. Não teve Leon, não teve Kurek. Na verdade teve o Kurek sozinho. Não teve o que o Drizga fizesse para a seleção polonesa ganhar. Uma atuação sublime do Wallace, sublime. Parecia o Wallace de 2016, com a ajuda do Leal, que assim,
Acho que já podemos dizer mais uma vez que o Leal é melhor que o Leon. E o Lucarelli no fundo de quadra, até o Thales jogou muito bem, defendendo principalmente o Leon, que não rodava a bola. Então, o volume de jogo da seleção brasileira, aliado aos bloqueios que apareceram a partir do segundo set, e as atuações de Leal e o Wallace, não deram a mínima chance para o time provocador e chato da Polônia. E viram o Brasil ser campeão em cima deles mais uma vez. Pela primeira vez, o Brasil masculino levanta o título da Liga das Nações, que tinha ficado com a Rússia na última edição. O último título do Brasil tinha sido a Copa do Mundo em 2019. E agora eles chegam como francos favoritos para medalhas de ouro na Olimpíada de Tóquio, porque o desempenho apresentado em quadra, aliado com tudo que a gente viu durante o ciclo, torna o Brasil o principal favorito à conquista do bicampeonato olímpico seguido, que seria o tetracampeonato olímpico da seleção brasileira. Mas assim como no feminino, existe a eleição do Dream Team masculino, e assim como no feminino, a Federação Internacional fez besteira de novo nessa eleição. O Dream Team masculino foi eleito com o levantador polonês Drzyzga, que já começa meio errado daí, né? Os opostos foram divididos entre o Wallace e Kurek, sinceramente não fez o menor sentido. Que também dividiram o prêmio de MVP, que também não faz o mínimo sentido. Na hora da entrega do prêmio, o Kurek estava até visivelmente constrangido, porque ele sabia que não merecia. Os ponteiros foram Leal, o Rei, e o Kubiak. Os centrais foram o Maurício Souza, que jogou muito bem, principalmente a fase final, e o Bieniek, da Polônia. E o líbero foi o Thales. Eu vi muita reclamação sobre o Thales ser o melhor líbero e tudo mais, até porque na final, o Zatorski, que líbero polonês, jogou melhor. Mas o Thales fez uma Liga das Nações consistente. Ele não foi, assim, espetacular, mas ele mereceu, sim, levar o prêmio de líbero, porque ele foi o mais regular de todos os líberos que chegaram até a fase final. Mas, assim como no feminino, no masculino também eu tenho uma opinião diferente. Talvez a minha seleção não fosse essa. Novamente, se eu fosse montar a seleção do campeonato da VNL masculina, a troca que eu faria seria entre os levantadores, não seria o Drzyzga e sim o Ropré, o levantador da Eslovênia, e o oposto seria o Wallace, não dividiria com o Kurek, porque o Kurek mal jogou a competição. E o MVP seria do Leal, que foi quem jogou muito a competição inteira. Acho que falta para a Federação Internacional entender que o MVP não é só da final. O MVP é quem jogou a competição inteira. Então, como você vai dar um MVP pro Kurek, que passou metade da competição no banco porque estava recuperando uma lesão? Então, o MVP para mim seria o Leal. A próxima competição da seleção brasileira agora é as Olimpíadas. E eu vou comentar um pouco da lista olímpica que saiu, porque aí logo após o Brasil ser campeão da Liga das Nações, o técnico Renan, que está se recuperando muito bem da Covid-19, soltou a lista dos convocados e não temos muitas surpresas. Acho que a única dúvida que se tinha era se ia Flávio ou ia Isaac, e ele sanou as dúvidas soltando a lista da seleção, que vai com os levantadores Bruno e Cachopa, os opostos o Wallace e Alain, os ponteiros Leal, Lucarelli, Douglas e Maurício Borges, os centrais Lucão, Maurício Souza e o Isaac, que disputava a posição com o Flávio, mas que foi um destaque brasileiro na Liga das Nações, e o líbero Thales. O Mike nem teve condição de brigar com o Thales, e isso é uma discussão que a gente pode ter em uma outra hora, mas o Thales já estava garantido na Olimpíada, isso não era nenhuma dúvida. Esses são os 12 que vão representar a seleção brasileira lá em Tóquio. Eu acredito que estamos levando os 12 mais fortes que podíamos e que fizeram um ciclo bem irregular. Talvez alguém pode questionar a presença do Maurício Souza, porque ele não está do Maurício Borges, desculpa. Porque ele não está na melhor forma e não está apresentando o melhor voleibol dele. Mas ele acabou de ser MVP da Superliga e eu gosto muito do volume de jogo que o Borges traz para a seleção. E Vaccari e João Rafael mal foram testados. Então a gente já sabia mais ou menos quem ia para a seleção. Bom, da seleção masculina é isso. A gente termina a competição feliz com a vitória dos meninos. Curte, compartilha, segue o canal, ativa o sininho. Segue a gente na Twitch, twitch.tv/Tempo Técnico Podcast, que muita coisa boa vem por aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!